Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos ao que provavelmente é o nosso último vídeo de 2025. Meu nome é Jamerson Souza e nesse vídeo eu vou trazer para vocês as novidades que veio aí com o Spring Boot 4 e o Spring Framework 7, né? Então eu trouxe aqui esse artigo aqui da Loiane, então acredito que todos vocês aí conhecem a Loiane, então se você não conhece, você está vivendo em outro planeta, né? Então dispensa comentários aí. E eu selecionei esse artigo porque eu achei bem interessante algumas das funcionalidades e eu quis trazer aqui na prática para vocês, tá? Esse link para o artigo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e é interessante que vocês leiam, tá? Porque aqui eu selecionei dois novos recursos aí que vem aí no Spring Framework 7, que é o ecossistema aí, né, do Spring. O Spring Boot ele tá nesse ecossistema, tá? O primeiro ponto vai ser o versionamento da API, né, que ele bota aqui como versões elegantes da API, que como vocês estão vendo aqui na imagem, a gente vai ter esse request mapping, que poderia ser um get mapping, um post mapping, etc. Essa anotação aqui da requisição, que ganha aqui um novo atributo chamado version, né? Então é a nova forma aí que a gente tinha de versionar. Antes a gente poderia fazer ali no request mapping, né? A gente poderia ter ali já o V1, V2, ou fazer isso daí por meio de headers e tal. E aí eu vou apresentar para vocês como é que a gente utiliza isso daqui. E um outro ponto que eu gostei muito foi esse registro programático de bins com bin registrar, tá? Então hoje na prática a gente vai aprender a como utilizar esse bin registrar, beleza? Que basicamente eu posso introduzir ali uma lógica para poder injetar um bin na minha aplicação. E é isso que a gente vai ver na prática agora nesse vídeo. Tranquilo? Bom, eu tô aqui do lado já com o Spring Initializer, beleza? Eu vou utilizar a linguagem do Java, como vocês já sabem, o meu gerenciador de dependências prefiro o Maven, o Spring Boot aqui já na versão 4, tá? O meu grupo vai ser o tech.jamersondev e meu artifact eu vou colocar lab-spring-new-features, beleza? Isso daqui provavelmente a ideia vai separar por underline no empacotamento. E aí a forma de empacotamento eu vou usar o jar. E uma das coisas que eu achei mais legal, véio, que eles trouxeram foi esse configuration que eu posso estar escolhendo entre o YAML ou o property. Isso me ajuda muito e eu não preciso mais estar trocando o nome do arquivo, tá? A versão do Java eu vou deixar 17 mesmo, que eu acredito que é o que tem na minha máquina aqui. Eu vou vir aqui em dependencies e vou colocar somente a dependência do web, já é o suficiente ali para a gente estar trabalhando aí com essas duas features que eu apresentei para vocês. Vou clicar aqui em Generate e vou vir aqui eu vou salvar aqui, galera. Eu acho que eu tenho uma pasta de projetos aqui, tem aqui, ó, Projects. Pronto, vou clicar aqui em salvar, vai estar compactado, vou abrir essa pasta. E vou descompactar essa pasta aqui, deixa eu arrastar para cá. Cadê? Extrair aqui. E como vocês estão vendo também, só a fim de curiosidade, né? Eu estou usando o Linux aqui, eu estou usando a versão do KDE. Abri agora aqui meu IntelliJ. E aqui é na versão Plasma, né? Vamos vir aqui em Open, Projetos. Deixa eu ver aqui. Cadê meu usuário? Aqui eu acho que eu vou ter que vir na Home. Esses diretórios ainda me confundem um pouco aqui, ó, Home. Aí eu vou ter projetos aqui. E aqui não atualizou, então tem que clicar aqui, ó. Dá um refresh, beleza, já tenho aqui o Lab Spring New Features. E vou clicar aqui em OK, tá? Marcar aqui o Trust ao projeto para confiar, né? Arquivo. E bom, aqui já não muda muita coisa, né? A estrutura aqui é a de um projeto web normal de Spring, né? Como vocês estão vendo aqui no Resources, ele já vem com Application YAML. Isso daqui acho que é uma das sacadas mais legais. Eu vou criar aqui um arquivo de configuração para rodar a minha aplicação, que vai ser Java 17. Eu tenho aqui o Zulu. Marcar aqui a classe de inicialização, vou dar um apply, vou dar um OK, pronto. Isso daqui já é o suficiente para rodar minha aplicação, tá? Agora, bom, a minha ideia aqui para apresentar o bin registrar vai ser basicamente a gente ter aí um cenário onde a gente faz o envio de uma mensagem. E como vocês sabem, o envio de uma mensagem ela pode ocorrer
por diversos meios. Pode ser um SMS, pode ser um e-mail e etc. Tá? Então, basicamente, a gente vai começar a criar a nossa estrutura básica. Vai ser, eu vou implementar, né, no caso, a abstração, que vai ser uma interface. Então, eu vou ter o pacote interfaces, tá? Para a gente criar o pacote, basta que a gente bote o pacote, o nome do pacote, né? Aí a gente bota o ponto e aí a gente bota a nossa interface, o nome da nossa interface. Que aí eu posso chamar de message ou vou chamar de message service, tá? Bom, criada a interface, ela já vai direto no pacote, como vocês estão vendo. E aqui eu vou ter um void. O meu método ele não vai ter retorno, né? E eu vou chamar apenas de send. Esse send ele vai conter apenas dois parâmetros, que vai ser string to e string, sei lá, message, tá? Poderia ser content, poderia ser message, tanto faz, beleza? Agora que a gente já tem essa interface aqui, né? Basta que a gente crie os serviços que vão implementar essa interface, tá? Então aqui no meu pacote principal, eu vou ter aqui uma Java Class, eu vou chamar meu pacote de services, e eu vou chamar o SMS Message Service. E eu vou, por padrão, botar o IMPL, né? Para dizer que isso daqui é uma implementação. Notem que eu não vou colocar o @service nisso daqui, tá? Eu vou implementar a minha interface, que vai ser o Message Service. Beleza, agora basta que eu venha aqui e implemente o método send, tá? Aqui eu só vou botar um sysout, que é um string, e eu vou botar enviando message por meio de SMS, né? Então seria... Meu inglês está péssimo agora. Enviando message, vamos botar aqui um porcentagem S, que seria para... teria um to aqui, né? To e with content, e aí eu vou botar um porcentagem S aqui também e passar aqui o to e o message, beleza? Isso daqui, ó, eu posso botar dentro de um string.format. Perfeito. E fecho o parêntese aqui. Tranquilo. Basicamente isso. Agora eu vou vir aqui criar um novo serviço, que vai ser o email message service. O pacote vai ser o services. Ok, vou implementar a minha interface, que vai ser o message service. Ok, deixa eu ver se tem algo aqui. Tem. Já tá batendo a sede. E aí a gente vai implementar o método send. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? Pronto, aqui eu vou botar aqui só e-mail. E aqui eu vou botar SMS, só pra gente distinguir isso daqui, tá? Beleza, a gente já tem nossos dois serviços prontos. Lembrando que eles não estão sendo injetados, eu não vou precisar utilizar a notação @service, tá? E agora eu vou criar aqui uma classe que vai ser a nossa classe de configuração do nosso message, do nosso bin. E aí essa classe, ela vai estar no pacote config e eu vou chamar ela de message configuration bin registrar. Beleza, vamos criar a classe aqui. Como ela é uma classe de configuração, então eu já anoto ela com @configuration do Spring, tá? Uma coisa que eu vou precisar fazer nessa classe é implementar o bin registrar. Então vou trazer essa implementação e ela me pede para poder implementar o método dela, que é esse método register, tá? Então isso daqui nada mais é do que uma interface onde eu estou implementando esse método. Esse método ele me traz dois parâmetros, que é o register e o environment, onde eu posso pegar uma variável ali de ambiente que eu posso criar aqui no meu application YAML, tá? Eu vou chamar de message, vou criar aqui um message, e vou colocar aqui type. Aqui eu posso ter a chave da minha mensagem, tá? E aí, o que é que eu posso definir
nessa chave de mensagem, o tipo dela. No caso aqui, eu vou botar que o tipo dela é e-mail, beleza? Então a ideia seria que a gente aqui tivesse um switch case, aonde eu vou pegar o env aqui, ó, .getProperty, e eu passo o message.type. Ele vai pegar aquela propriedade que eu defini lá no meu application YAML. Estou extraindo aqui no string, tá? Fiz rapidamente, mas você pode utilizar a tecla de atalho Ctrl Alt V, tá? Você pode usar esse atalho que você já extrai numa variável, beleza? E aí eu posso fazer um switch case aqui, ó, onde o tipo da mensagem, eu vou pegar o tipo da mensagem, né, e vou fazer alguns casos para ele poder injetar esse bin, beleza? E aí a gente vai abrir chaves aqui e eu vou ter o primeiro case, que vai ser o case do e-mail, tá? Agora a gente vai colocar uma arrow function aqui, né? Então eu vou chamar agora o register aqui de cima, tá? Do bin register, e vou chamar um método dele aqui que vai ser o bin, o register bin, tá? Register bin, beleza? Esse register bin, se eu abrir aqui a implementação dele, ó, eu tenho vários parâmetros aqui que eu posso passar. Posso passar só um único parâmetro, posso passar mais de um parâmetro. Então aqui, basicamente, eu vou passar 3 parâmetros, tá? O primeiro deles seria o nome desse bin. Então vou chamar ele aqui de email message service, tá? O segundo parâmetro nada mais é do que a classe, que vai ser chamada aqui. Inclusive, eu tô vendo que ele criou aqui, ó, 2 pacotes. Então deixa eu mover para cá a classe, ó. Deixa eu clicar aqui em refactor, e aqui esse pacote aqui eu apenas deleto ele. Pronto, beleza. Aí eu vou passar o email messageservice.class, e aí mais uma vírgula eu posso passar uma descrição para esse bin também. Acho que eu faço assim uma variável passando um arrow function e botando um spec.description. Então eu vou passar uma descrição para esse bin, né? Então register não, melhor bin email service register, chamar apenas disso daqui, tá? Bom, é basicamente isso que a gente tem, beleza? No nosso primeiro case. No nosso segundo case vai ser bem parecido, então eu vou somente copiar e colar isso daqui, tá? Eu vou colocar aqui o SMS, nosso case de SMS, isso daqui eu vou mudar também para SMS, e a classe também aqui eu vou mudar para o SMS message service. Eita, eu nem coloquei o MPL aqui, galera. Então deixa eu já vir aqui no refactor, rename e o MPL, que eu acabei esquecendo aqui pro e-mail, tá? Bom, voltando aqui, né, ao nosso caso aqui do SMS. Então aqui eu vou chamar de bin SMS service register. Pronto, basicamente isso. A gente vai ter um default aqui também, né? Importante a gente ter o default. E aí pro default eu vou basicamente só lançar uma exceção, né? Throw new, e aí eu vou lançar um illegal argument exception, colocando que nenhum dos tipos é válido, né? Então vamos botar que se chegar qualquer tipo diferente, ele vai ser um invalid type, tá? Bom, basicamente seria isso daqui. Aqui a IDE só tá me sugerindo que eu use o object required não null, porque isso daqui ele pode ser nulo, tá? Eu posso aceitar essa sugestão da IDE até mesmo para evitar null pointer, tá? Então posso até aceitar essa sugestão aqui, ó, fica até melhor o código. Bom, eu vou deixar um breakpoint aqui, tá? Para depois a gente ver se esse valor realmente não tá vindo como nulo, beleza? Bom, basicamente seria isso. Agora a gente vai criar um controller para disparar essa requisição, né? Então vamos vir aqui, vamos ter o pacote controllers e eu vou ter o message controller, tá? Nosso controller ele vai precisar ter a anotação @REST controller, né? A gente vai ter o request mapping, que eu vou chamar de /pi /message, tá? E aqui a gente vai ter um ponto bem importante,
que, como a gente criou a interface, ó, a gente vai aplicar diretamente o Solid aqui, porque a gente não vai depender da implementação, tá? A gente vai depender da abstração. Então, nesse controller aqui, ó, eu vou injetar o private, eu vou botar o message service, eu vou chamar de message service. Vou injetar nossa interface aqui no construtor. Vamos ter aqui nosso primeiro, eu vou botar um getMapping, tá? Que é o nosso primeiro endpoint aqui. Por enquanto eu não vou passar nada, depois a gente vai ter as versões e aí vocês vão entender melhor. Vamos ter um public, um response entity, vai ser void por enquanto, e aqui vou botar send message, tá? E aí aqui eu vou ter o request param, vai ser o to string to. Aqui tem um arroba, né? Tá faltando arroba. Pronto, arroba request para. Ok. E aqui a gente vai ter o content, né? Que o usuário ele vai mandar isso daqui pela própria URL, tá? Então string message. Message é content, então eu já nem lembro mais o que foi que eu defini. Botei message aqui. Beleza. Vamos ter o request também, que eu vou ter aqui o message, tá? Ctrl+C, 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 Ctrl+V rapidão aqui. E esse basicamente é o nosso método, beleza? Aqui do controller. Agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar somente o service, message service.send. E aí eu passo o to e passo o message, tá? Então o que vai acontecer aqui? Quando esse serviço ele for chamado, como a gente já injetou um bin, tá? Aqui no nosso message configuration bin registrar, aqui ele já vai saber qual service ele vai injetar com base no tipo. Então aqui ele já vai saber, ó, a nossa implementação, ela já vai saber, quer dizer, a nossa abstração, ela já vai saber qual implementação, qual das duas implementações ela vai chamar, se é o do e-mail ou se é o do SMS, tá? Então a gente está aplicando aqui um Solid bem legal. Mas também outra coisa, né, que a gente vai ter que ter um return response entity ponto ok, né, ponto, tem mais um pontinho aqui, ponto build, tá? Bom, basicamente isso. Agora a gente também tem que fazer uma última coisinha aqui na classe de config. Eu vou criar uma nova classe aqui que vai ser o app config, tá? Essa classe eu só preciso botar nela, obviamente que é uma classe de configuração, eu preciso importar aqui preciso usar a anotação do import para importar o bin registrar, tá? A nossa classe aqui do message configuration, ela precisa ser importada aqui, beleza? Então eu passo aqui message configuration bin registrar.clash, ok? Aqui eu não vou fazer nada, mas se futuramente eu tivesse, sei lá, um security config para as configurações do Spring Security, configurações mais gerais da aplicação, eu poderia definir aqui, né? Por enquanto eu não vou ter nada, mas eu poderia futuramente definir nessa classe, tá? E aí eu preciso importar de algum lugar, né? Bom, basicamente é isso daqui, seria a implementação do bin registrar. Vamos ver funcionando, tá? Eu vou aqui inicializar o STS. Eu lembro que eu botei um breakpoint, né? Então ali ele vai, ó, já parou no debugger, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, o tipo da mensagem é e-mail. O que ele vai registrar aqui nada mais é do que esse bin aqui do service, tá? Então eu posso soltar aqui, ó, vou até mutar os breakpoints e vou soltar. A aplicação ela iniciou normalmente. Agora a gente vai vir aqui para o nosso Postman, tá? Então vou abrir aqui o Postman. E aí, aqui a gente vai disparar uma requisição. Vou vir aqui, new http. Então vamos ter aqui o localhost. Localhost 2.8080. Já tem aqui a API message. Não vai ser um post, vai ser um get. E aqui nos params eu vou passar o to, que vai ser o meu e-mail, né? Pode ser esse e-mail aqui que já tá. E eu vou passar o message aqui, que vai ser
texto qualquer para mensagem, beleza? Então tudo isso aqui eu vou passar pela URL. Eu vou limpar aqui o nosso terminal e o que é que vai acontecer? Ele vai chamar aqui a minha implementação, tem que aparecer no caso essa mensagem aqui do e-mail, tá? Então vou disparar aqui a requisição, dar um send. Perfeito. E aí, como vocês estão vendo, apareceu aqui, ó, enviando e-mail para Jamerson com o conteúdo e o conteúdo que eu estou passando. Então esse é o conceito aqui do BIM registrar. Agora eu vou mostrar para vocês o conceito de versionamento da API. Direto aqui mesmo, ó, aqui no Get Mapping eu posso vir aqui e ter um version igual a 1, tá? E vou ter outro Get Mapping aqui que eu vou criar bem rapidinho, que vai ser o version igual a 2, beleza? E aqui eu vou montar um métodozinho aqui, um public, vai ser um response entity também, response entity void, tá? Sei lá, se tem o send message, né? Vou ter o response message, sei lá, isso aqui vai ser somente de exemplo, tá, galera? Vamos ter aqui, vou dar um return, vou dar direto aqui, vou retornar um string direto. Vou passar um body aqui, então se eu for passar um body, isso aqui vai ser do tipo string. E aí, body, versão 2 da API, beleza. Aqui eu acho que tem que estar entre parênteses, isso mesmo. Então aqui bota entre parênteses, ok, vou parar aqui a nossa aplicação. Bom, galera, antes da gente inicializar de novo a aplicação e ver isso daqui funcionando, ainda tem mais uma coisinha que a gente precisa fazer, que eu estava vendo quando a gente trabalha com esse novo modelo de versão do Spring, tá? Então aqui no Application YAML, a gente vai precisar configurar, dizer para o Spring, ó, Spring, eu estou utilizando o versionamento, né? Então aqui no Application YAML, a gente vai chamar a chave do MVC, tá? Deixa eu ver se ele autocompleta. Eu acho que não. Essa é uma das partes que eu não gosto muito aí do IntelliJ, que às vezes eles não completam da forma que eu quero, tá? Então vai ser o MVC e logo abaixo na próxima linha a gente já vai ter o API version, tá? 2 pontos. Pressiona Enter que ele já vai identar corretamente. E aí a gente vai ter o user, 2 pontos, e vamos ter por fim o header, que é basicamente o que a gente vai passar ali no cabeçalho, tá? Qual que é a versão da API que a gente vai passar no cabeçalho da nossa request, e aí a gente vai definir aí qual que é esse header que a gente passa para poder distinguir qual que é o método que vai ser chamado, se vai ser da versão 1 ou se vai ser da versão 2. Tá? E agora aqui, só de exemplo, né, eu vou criar aqui o API-version, tá? Então, basicamente, eu vou passar isso daqui, essa chave aqui lá no header, na minha requisição, para o Spring entender, ó, eu vou chamar, qual endpoint que eu vou chamar? Porque se vocês observarem, ambos aqui são get mapping, né? Então, o que é que diferencia se eu chamar, sei lá, para barra API, né, fazer um get? O que vai diferenciar é exatamente isso aqui que eu vou passar, tá? Vou passar o version 2. Então vou subir aqui de novo a aplicação, vou copiar esse daqui, beleza? E aqui, ó, eu vou reutilizar a mesma request aqui no Postman, só que aqui nos headers eu vou passar esse API version, que eu vou passar o vale 2, tá? Se eu tô passando, inclusive deu um erro aqui, que na verdade esse MVC e API version aqui, toda essa coisinha aqui, ele entra aqui dentro do Spring, tá? Então a gente vai ter aqui, ó, MVC, 2 pontos, aí a mesma coisa, tá? API version, e aí eu vou botar com V minúsculo, e use 2 pontos, header, 2 pontos, passando esse carinha aqui, tá? Então isso daqui na verdade ele não entraria diretamente no YAML aqui, sem ser abaixo do Spring, tá? Porque quando eu boto nessa mesma linha aqui, nessa mesma indentação, ele está fora do Spring, tá? Então, vamos tentar aqui iniciar a aplicação novamente e ver se vai dar tudo certo. Então, aqui eu vou saltar, tá? Vamos vir aqui em console. Como vocês podem ver aqui, a aplicação iniciou normalmente,
Agora o que eu vou fazer é voltar aqui no Postman, tá? E vou disparar a requisição novamente. Primeiro eu vou limpar aqui o nosso console. A ideia agora é que nessa mesma requisição que eu dispare, em vez de ele chamar a versão 1, onde ele mostra a mensagem lá do tipo da mensagem, né, se vai ser e-mail, se vai ser SMS, ele vai mostrar a mensagem 2, que é essa daqui, a versão da API 2, ele vai chamar esse get, tá? Então, se eu vim aqui, eu estou passando aqui nos headers API version 2, vou dar um send, beleza, e como vocês estão vendo aqui, não apareceu, na verdade não apareceu no console, né, eu até me confundi, às vezes não apareceu nada no console, mas como vocês estão vendo aqui, apareceu no corpo aqui do Postman, tá? E se eu mudar aqui a versão API version para 1, ele vai chamar aqui no console, né, ele vai chamar o primeiro método, tá? Então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, dessas novidades que veio aqui com o Spring, tá? Bom, eu também espero gravar novos vídeos aqui. Deixem como sugestão também o que vocês querem ver aqui no canal, tá? E é isso. Um beijo, falou e até o próximo vídeo.